Olá, pessoal. Aqui vamos iniciar o nosso processo de calibração, tá? Que, como já explicado anteriormente, é importante que nós que iremos fazer os exames clínicos estejamos alinhados quanto ao diagnóstico de lesão cariosa. Então, eu farei um breve lembrete de alguns pontos importantes que nos ajudarão nesse alinhamento da equipe. Primeiramente, eu chamo a atenção aqui para a gente não se equivocar durante os nossos exames em confundir os termos lesão de cárie com cárie, com a doença propriamente dita. Então, cárie vai ser a doença propriamente dita, uma desbiose. Já as lesões de cárie, elas serão o sinal da doença, que ali envolve uma rede de casualidade com predomínio da desmineralização. Então, quando eu quero quantificar a quantidade de lesões de cáries, eu vou falar que fulano tem 4 lesões de cárie. Eu não posso falar que fulano tem 4 cáries, porque cárie é a doença. Então, a gente vai notar que as lesões de cárie, elas costumam ocorrer em regiões onde ocorre acúmulo de biofilme. Então, durante o nosso exame, é de fundamental importância que nós tenhamos atenção redobrada para essas regiões. Então, a região ali, a superfície abaixo do ponto de contato, regiões de fósculas e fissuras, próxima à margem gengival. Aqui no ponto de contato, as lesões elas tendem a ser um pouco mais perovestibular, favorecida justamente pelo acúmulo de placa na região cervical. É importante também lembrar que a desmineralização da região oclusal ela ocorre pelas laterais das fissuras. As bactérias acidogênicas se mantêm ali, pois lá no fundo do sulco se torna inviável para a sobrevivência delas, tá bom? Além das áreas que eu falei, sempre devemos ficar atentos aos fatores retentores de biofilme, que eles podem favorecer o desenvolvimento de lesões, inclusive em regiões lisas que comumente não desenvolveriam cárie nessas regiões com facilidade. Então, restaurações mal adaptadas, aparelhos ortodônticos, contenções, piercings, eles são exemplos de fatores retentores de biofilme, tá? Agora, focando mais no nosso exame, que nós faremos depois que todas estiverem calibradas, para que façamos um bom exame, a gente sempre vai prezar por um campo seco, limpo e bem iluminado, tá? Então, no nosso protocolo, a gente sempre vai fazer uma profilaxia prévia ao exame, para deixar tudo limpo e livre de biofilme que dificulte o nosso exame. Então, vamos usar caneta de baixa rotação, escova de Robinson ou taça de borracha, com pasta profilática ali para fazer essa limpeza das superfícies bem caprichadas. Lembrando que a gente não pode fazer revelação de placa antes do exame, justamente por termos aquele corante atrapalhando ali nossa visualização nas faces dos dentes e que também não é fácil, de fácil remoção, mesmo fazendo a profilaxia. Aqui, como instrumentos auxiliares, vamos usar o algodão no isolamento relativo. A gente sempre vai fazer exames sob isolamento relativo para deixar ali tudo bem seco. E também esse algodão vai ajudar no afastamento da mucosa para a gente visualizar melhor as superfícies. Também vamos usar a seringa tríplice para secagem da superfície e tem que ser aquela secagem bem caprichada, que é para desidratar o dente mesmo, para que a gente possa observar as manchas brancas que são características de lesões ativas. Também sempre utilizaremos o refletor na iluminação, que vai ser fundamental para a gente diferenciar as manchas opacas das brilhantes, que também fazem parte do nosso diagnóstico. O espelho ele vai nos ajudar na visualização direta, vai permitir que a gente ajuste a luz para diferentes faces e auxiliar no afastamento do lábio e da língua. Vamos utilizar também uma sonda ballpoint, e aqui um lembrete para que a gente não use uma força excessiva com essa sonda, justamente para não romper prismas de esmaltes passíveis de remineralização. No máximo, a gente pode usá-la delicadamente ali para aferir a rugosidade de esmalte, mas nada agressivo, tá? Aqui eu trouxe uma imagem de um esmalte em regiões de cicatrículas e fissuras que já apresentam um grau de desmineralização, que foi danificado pela sonda e que ele era passível, sim, de remineralização. Então, formou ali uma cavidade que agora pode até facilitar um processo carioso. E está comprovado que a sonda ela não aumenta a acurácia do diagnóstico das fissuras oclusais,
Quando comparado ao exame visual, a gente não tem uma vantagem. Então, a gente vai usar a sonda só de leve para sentir a diferença da rugosidade do esmalte delicadamente, tá? E para a classificação de cárie, nós temos índices como o CPO da OMS, que ele registra os dentes cariados, perdidos e obturados, sendo que é um índice que vai registrar como cariado sempre dentes que estejam com cavitação. Daí a gente considera que ele subestima a doença, pois eu posso ter a doença ali, presente com aspecto de ativa, mas sem cavitação, que o índice não registra porque ele só vai registrar superfícies cavitadas. Então, é um dos vieses desse índice. Já os outros índices aqui apresentados, o NIVAD, o ECDAS, o CASH, eles são índices que fazem uma classificação desde o dente rígido, registrando as lesões cavitadas e não cavitadas, ativas e inativas, entre outros scores, tá? Nós utilizaremos para os nossos diagnósticos códigos inspirados no sistema de classificação de NIVAD, que eu estou mandando um artigo junto com o vídeo, que ele explica bem direitinho como que funcionam os scores dessa classificação, tá? Sobre a classificação das lesões de cárie, nós podemos classificá-las tanto quanto à localização em coronária e radicular, quanto ao sítio anatômico, se é em superfície lisa ou se é em superfície de fóssulas e fissuras, quanto à presença de cavidade, se ela é cavitada ou não cavitada, quanto ao tecido envolvido, se é em esmalte, dentina ou cemento, quanto à atividade, se é lesão de cárie ativa ou cárie inativa, quanto à presença de restauração ou não, se eu tenho aquela lesão de cárie primária ou você tem aquela lesão de cárie que está associada ali a uma restauração, por exemplo. O score utilizado no nosso exame vai ser baseado no critério NIVAD, para se classificar as superfícies desde rígidas, depois com lesões de cárie não cavitadas ativas, lesões de cárie cavitadas ativas, lesões não cavitadas inativas e lesões cavitadas inativas, tá? Então, para vocês se familiarizarem, esses são os nossos scores que a gente costuma utilizar nos nossos exames. O score ele aumenta de acordo com a gravidade do comprometimento do dente. Então, a gente começa ali com 0 para um dente rígido, seguido de 1 para uma lesão não cavitada inativa e assim por diante. A gente coloca as restaurações no score mais alto que o da lesão ativa, porque a gente entende que esse dente já passou por um processo danoso previamente, que resultou na necessidade dessa restauração. Então, são esses scores que nós utilizaremos na calibração virtual, onde a gente vai apresentar um conjunto de imagens para vocês e que vocês vão observar essas imagens, de acordo com os achados delas, vocês vão atribuir um score desse, tá? Então, por exemplo, se me aparece um dente com uma lesão cavitada, tecido amolecido, coloração amarronzada na região de coroa, ou seja, com característica de uma lesão cavitada ativa, a gente vai lançar o score 4 ali de cárie coronária, tá bom? Então, vamos começar a relembrar as características das lesões. Vamos começar falando aqui pela não cavitada ativa, que vai ser uma lesão em esmalte, com aspecto rugoso, que vamos poder sentir esse aspecto rugoso ao exame tátil delicado, não cavitada, e aqui a importância da checagem que eu falei para que ela mostre essa opacidade para a gente. Aqui nas figuras, próximo à imagem gengival, a gente observa que há a lesão de mancha branca, né? E essa gengiva inflamada ali vai nos ajudar a diferenciar, muitas vezes, uma lesão branca dessa de outras lesões brancas de etiologia não cariosa, como, por exemplo, a fluorose. Aqui do lado direito, a gente já pode ver que há uma evolução daquela mancha branca para uma lesão cavitada, também acompanhada ali pela inflamação gengival na cervical. Então, a gente tem que ficar de olho na saúde da gengiva, porque vai nos ajudar a ir avaliando o compromisso desse paciente com o controle do biofilme.
Então, por que que quando a gente seca bem a região, a mancha vai se mostrar opaca? O esmalte rígido ele possui os cristais ali justapostos de tamanho normal, que quando há um processo de desmineralização, essa perda mineral reduz o tamanho desses cristais e formam porosidades no esmalte. Esses poros, então, eles vão ser preenchidos por água, que tem um índice de refração semelhante ao da hidroxapatita, que vai dificultar que o nosso olho enxergue essa diferença na superfície, porque vai manter uma aparência translúcida, semelhante à dos cristais de hidroxapatita. Então, quando eu seco esses poros, vão deixar de ser preenchidos ali por água, a água evapora, a água é expulsa desses poros, e esses poros vão passar a ser preenchidos por ar. E o ar, ele possui um índice de refração de luz menor do que o do esmalte rígido e menor do que o da água, que vai resultar na diminuição dessa translucidez ali, que dificultaria a nossa diferenciação, deixando em destaque a região porosa, dando essa possibilidade para que enxerguemos essa desmineralização. Voltando naquela questão de diferenciar uma lesão não cavitada de fluorose, né? Geralmente a lesão cavitada ela acompanha o formato da gengiva, porque essa região ali facilita o acúmulo de placa, tanto que essas lesões vão estar mais associadas a dentes acometidos pelo acúmulo de placa, e já a fluorose não, ela segue umas estrias que pode ser distribuída tanto no terço médio como cervical do dente, não tem essa predileção pela cervical. A fluorose também ela vai ocorrer nos dentes homólogos, ou seja, se eu tenho dois dentes que foram formados na mesma época, eles provavelmente serão acometidos pela fluorose. Ou seja, se eu tenho uma mancha branca no 11 e uma mancha branca no 21, talvez ali seja um indicativo que pode ser fluorose, não necessariamente, mas quando afeta dentes homólogos, pode nos levar a já pensar também em fluorose. As lesões não cavitadas, elas não vão estar presentes subgengival. Como a fluorose, ela afeta os dentes na formação, então esses dentes eles vão do início da erupção já sair da gengiva com essas manchas. Já a lesão não cavitada, elas não ocorrem subgengival. Então, vamos falar agora de lesão cavitada ativa. Não havendo interferência para a paralisação do processo carioso, a mancha branca ela vai evoluir para uma cavidade, só que agora com a coloração mais amarelo, marrom, assim, com uma textura mais amolecida, ela pode ter também manchas brancas nas bordas, que elas vão demonstrar a progressão da desmineralização numa região de ruptura de esmalte. E agora vamos relembrar a cárie inativa. Sabemos que, apesar de haver uma perda mineral, eu posso intervir para que haja paralisação da lesão e, a partir daí, eu ter uma lesão inativa. E como é que eu vou fazer isso? Então, vou melhorar o controle do biofilme com higiene bucal frequente, né? Alterar os hábitos alimentares, diminuindo a frequência do consumo de açúcar e intervir com o uso de fluoretos que vão ajudar no processo de remineralização dental. Então, quais os sinais que eu tenho que essa lesão paralisou? Ela vai se apresentar no esmalte ali com uma superfície lisa e brilhante, e em dentina o tecido é endurecido e escurecido. Lembrando que a coloração ela não é fundamental para o meu diagnóstico. Aqui em dentina, o fundamental para eu diagnosticar vai ser mesmo o exame tátil. Eu preciso sentir esse tecido endurecido, não aquele tecido cureáceo que solta em lascas, essa dentina, tá? Aqui na primeira imagem, a gente pode observar bem um aspecto brilhante após a secagem. Podemos ver que essa lesão deve ter ocorrido durante o processo eruptivo do dente e por isso se afastou da margem gengival, o que mostra que eu posso ter uma lesão de cárie em um sítio diferente do habitual. Nessa segunda imagem é a clássica lesão inativa em região de sulco, escurecida, a cor mais puxada para o preto do que aquelas manchas amareladas ou amarronzadas, com as bordas ali bem brilhantes. Na terceira, a gente já nota um tecido endurecido, pelo menos com uma aparência de endurecido, bem diferente daquelas outras lesões que mostrei com tecido amolecido. Resumindo, em lesões cavitadas, eu vou ter uma lesão ativa, geralmente com uma cor mais castanho claro, amarelado, e inativa um marrom mais escuro.
reforçando que a cor não é fundamental para o nosso diagnóstico. Se eu tenho essa cor ali associada a um acúmulo de biofilme, eu tenho que ficar alerta se realmente ali aquela região não está ativa, a lesão não está ativa. A textura, que eu falei que é mais importante do que a cor para a gente fechar um diagnóstico, ela vai se apresentar amolecida ou coriácea e na inativa dura. Também devemos ficar atentos quanto aos sombreamentos da indentina. Aqui, por exemplo, nessa foto, a gente vê um sombreamento que nos leva à suspeita de uma lesão. Se quiser confirmar, faz o exame radiográfico, que no caso aqui foi feito, e a gente vê que há sim uma lesão abaixo desse esmalte que aparentemente se mostra íntegro, né? Aqui o exemplo quando eu devo suspeitar de existir uma lesão de cárie. A gente pode observar o sombreamento, como na foto anterior, e uma lesão ali de subenegrecido clássica, como eu já havia mostrado em outro slide, como inativa, né? Então, o que eles observaram ao fazer o exame radiográfico foi que em 85% das radiografias que eles fizeram de lesões ali daquela clássica com suco enegrecido, em 85% não havia lesão, não havia imagem radiolúcida na junção amelodentinária. Já em lesões que eu tenho esse sombreamento, geralmente a chance é maior de eu ter no exame radiográfico uma imagem ali radiolúcida na junção amelodentinária, para a gente não julgar, para fortalecer mais ainda a nossa conduta de julgar essas regiões de fósforas e fissuras com esse suco enegrecido como lesões inativas e não partir para uma intervenção mais invasiva. Agora, partindo mais para a parte de lesões radiculares, essas também elas serão classificadas em ativas e inativas, cavitadas ou não. Então, elas vão ter uma maior prevalência em pacientes idosos, que a gente acredita que seja pela perda óssea comum em pacientes idosos, que resulta ali na exposição dessa raiz para o meio bucal, e deixa essa região mais sujeita à ação dos ácidos. E lembrar aqui uma coisa importante, que o pH crítico que eu tenho para que ocorra a desmineralização a nível de dentina é de 6,2, enquanto que para esmalte é de 5,5. Daí, como eu não tenho esmalte envolvendo ali a raiz, eu só tenho um cimento que ele é bem fino, as raízes elas são mais suscetíveis, mais sensíveis à progressão da doença, pois eu não preciso que o pH ele baixe tanto para que comece a haver um prejuízo de perda mineral nessa região. E em resumo, a lesão radicular, nós temos que elas são um pouco semelhantes à da coronária, só que ela, em relação à localização, vai ser junto à margem gengival, e a aparência vai ser também amolecida e coriácea, como na coronária, e a inativa vai ser mais distante da margem gengival e vai ser dura e brilhosa. Na cárie radicular, principalmente, uma coisa que vai ajudar muita gente em identificar ativa e inativa, por não haver a presença do esmalte ali na raiz, vamos ter que ficar muito atentos à presença do biofilme. Vocês vão ver que é um pouco mais difícil de diagnosticar a atividade da lesão radicular. Então, pessoal, até breve. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim, no pessoal ou no grupo. Estou aqui para ajudar. Espero que a gente consiga fazer rodar direitinho a nossa coleta de dados e vai dar tudo certo e podem contar comigo.